leitos de UTI. Nós tínhamos 220 leitos de UTI. Semana já há um planejamento. Lembrando que eles são e ultrapassa cerca de 80%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A ocupação dos leitos e o índice de transmissão do vírus na cidade vem aumentando nos últimos dias. Por isso, o BH está em alerta pelo movimento da prefeitura. Também a velocidade sendo preenchidos, ou seja, se a gente está ainda no meio de junho, nem passamos ainda por não chegamos ainda no pico da infecção em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Enquanto isso, o rua de grande social 6,5% do ABH Trans. No centro, registração na rua. Em Venda Nova, calçadas movimentadas. Na porta de algumas lojas, a Avenida Padre, o distanciamento não foi respeitada. A máscara também foi esquecida por alguns moradores. Na rua Úrsula Paulino, bairro Betânia, ida, calçadas cheias, trânsito. BH está parada na altura. Enquanto durar, alerta geral vermelho, shoppings tradicionais e lojas de roupas, por exemplo, não podem funcionar. Bares e restaurantes também vão ter que esperar. E o hospital de campanha, que foi montado no Expo Minas pelo governo do estado, está pronto desde o fim de abril. E mesmo com o aumento da taxa de ocupação de leitos no estado, a estrutura ainda não deve entrar em operação. Vamos chamar então agora a Cláudia Mourão para contar para a gente o que o governo explicou sobre o funcionamento do hospital de campanha. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Minas. Pois é. O que o secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, disse sobre isso é que a possibilidade de abertura de novos leitos de UTI para tratamento de Covid ainda será analisada cuidadosamente. Ele disse que, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Belo Horizonte, o Jackson Machado, o secretário, ele disse que está preocupado com o avanço do coronavírus no interior do estado e até o esgotamento de leitos de UTI no interior, que isso ocasione aí uma ruptura ou uma sobrecarga na estrutura de saúde aqui da capital. E segundo informações, ele disse na sexta-feira que até conversou com a Secretaria Estadual de Saúde sobre a possibilidade da abertura do hospital de campanha. Só para a gente saber aqui, o hospital de campanha que foi montado no Expo Minas, na Gameleira, né, região oeste da capital, ele tem 740 leitos de enfermaria, 28 de estabilização, mas não tem leitos de UTI. E a informação da Secretaria Estadual de Saúde é que esses leitos serão ativados de acordo com a necessidade, o que não acontece agora. Agora, uma informação preocupante é que na sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde informou que 5 das 14 macro-regiões do estado já apresentaram aí o esgotamento de leitos de UTI, que são esses leitos utilizados para tratamento de pacientes mais graves com a Covid. E são as regiões, Triângulo do Norte, 128% de ocupação, Jequitinhonha, 120%, Vale do Aço, 112%, Nordeste, 106% e Noroeste, 101%. Uma situação para deixar todo mundo em alerta, né, Liliana? É com você. Com certeza, Cláudia, principalmente porque a Polícia Militar, que montou o hospital, né, informou para a gente que a gente tem os equipamentos, a estrutura está toda montada, só que falta, sabe o quê? Material humano ainda. Isso é o mais importante nesse momento, né? Obrigada, viu, Cláudia? E a Universidade Federal de Minas Gerais disse que planeja criar uma comissão para avaliar os prejuízos causados pelo incêndio no Museu de História Natural. Gabriele Lanza vai conversar com a gente e contar se a universidade já tem uma estimativa, né, do que foi perdido. Todo mundo está nessa expectativa para saber sobre essa perda. Exatamente, Liliana, uma parte tão importante aí dessa memória está guardada aqui, né, nesse Museu de História Natural da UFMG, mas ainda a UFMG não informou
qual que foi o prejuízo causado por esse incêndio. Essa comissão, que deve ser formada por eles, que vai estudar quais foram os prejuízos. O que se sabe é que o incêndio atingiu a área administrativa do museu, onde era guardada a reserva técnica, aqui onde eram guardados os itens que não estavam em exposição. De acordo com um especialista em paleontologia, ouvido pela nossa reportagem, essa reserva técnica do museu era composta por 15 mil itens com idades entre 30 e 15 mil anos. Por isso aí uma história importante, uma parte muito relevante na nossa memória da história dos nossos antepassados, né? Vamos saber mais informações, mais detalhes na reportagem feita pelo Ricardo Soares. Uma das maiores áreas verdes da capital. O Jardim Botânico, onde fica localizado o Museu da UFMG, tem 600 mil metros quadrados de área com Mata Atlântica preservada e várias espécies exóticas. O acervo do museu tem mais de 265 mil itens, ligados a diversas áreas do conhecimento. E uma das joias da arte popular brasileira, o presépio do Pipiripau. O presépio fica longe da área atingida pelas chamas e não sofreu prejuízos, assim como as áreas de visitação. O museu tem exposições permanentes sobre botânica, arqueologia, ciências da vida. A seção de paleontologia, com referências aos animais pré-históricos, sempre foi uma das preferidas da criançada. O fogo destruiu parte do prédio da administração e atingiu principalmente salas de reserva técnica, onde ficam armazenadas coleções. São as coleções da paleontologia, da arqueologia e da parte da biologia também, né? Alguns acervos ligados à zoologia. Enfim, a gente vai saber qual o alcance, qual foi a perda depois que a perícia for feita. O que se pode dizer com certeza é que as peças que estavam nos locais atingidos pelo fogo eram únicas, originais e que por isso não podem ser substituídas. Uma questão que se levanta nesse momento é se esse novo episódio triste para a cultura nacional poderia ser evitado. O ex-diretor se emociona ao pensar em possíveis perdas. Ele não foi autorizado a entrar no museu que dirigiu por mais de 6 anos. Apenas viu fotos e ouviu relatos de funcionários. A polícia não permitiu o acesso. Mas ali dentro nós tínhamos toda a coleção arqueológica, os crânios, coisas que eram importantíssimas para a história não é só de Minas, é da evolução do homem. Essa era a reserva mais importante. Era a reserva histórica do museu. Nós gastamos muito tempo, eu fico realmente emocionado, porque foram muitos anos de luta. E não foi só minha, não, foram outros diretores que também trabalharam por isso. Especialista em paleontologia, o professor Castor Cartelli diz ter catalogado a coleção de fósseis do museu. Segundo ele, a reserva técnica guardava cerca de 15 mil peças entre 30 e 15 mil anos de idade. 99% fósseis de mamíferos, inclusive do homem que habitou a região do entorno da capital milhares de anos antes da descoberta do Brasil. Há peças que só existiam agora no horto. Eu torço para que realmente o fogo tenha passado por cima e que não tenha lambido essas peças únicas, irrepetíveis, históricas. A Polícia Federal é a responsável pelas perícias aqui no Museu de História Natural da UFMG e diz que, por enquanto, só foi possível realizar um trabalho preliminar na área externa, porque ontem a área estava em processo de resfriamento. Mas diz que vai usar técnicas muito semelhantes às usadas no Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio em setembro de 2018, lá no Rio de Janeiro. Uma dessas técnicas vai ser a de scanner 3D. Além disso, 2 dos 5 peritos empenhados aqui nos trabalhos do Museu de História Natural da UFMG também atuaram lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Liliana. É uma pena, né, Gabriele? Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando aí as investigações, a perícia, tudo para saber o que aconteceu, né? Obrigada. Agora vamos aos destaques do Bom Dia Brasil. Ana Paula Araújo já está aqui com a gente. Oi, Ana, bom dia para você. Oi, Liliana, ótimo dia para você, para todos aí em Minas. Estava aqui sofrendo também, acompanhando essas notícias do incêndio por aí, viu? É a perda da nossa história, da nossa cultura, da pesquisa, né? 15 muito mil triste. itens, né? Imagina, de 30 mil a 15 mil anos atrás. Isso é muita coisa e coisa muito importante, né? Passamos por isso aqui, né, no incêndio no Museu Nacional aqui no Rio, sempre muito triste mesmo.
Enfim, vamos acompanhando que o museu consiga se reconstruir, se recompor o máximo que for possível, né? Vamos lá aos nossos destaques hoje do Bom Dia Brasil. Olha, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o habeas corpus que poderia livrar o ministro da Educação do inquérito das fake news. Abraham Weintraub passou a ser investigado depois de defender a prisão dos ministros do Supremo. Falando da pandemia, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 729 mortes pela Covid-19. O total de vítimas já passa de 44 mil. E entre os mortos, Eliana, estão mais de 200 enfermeiros. É o pessoal que está lá na linha de frente. E acho que no Brasil todo, né? Parentes e amigos estão denunciando a falta de materiais de proteção. Já falamos disso aqui, inclusive, algumas vezes. Desde o início da pandemia que a gente está falando sobre isso, né? E agora a situação vai se agravando porque a gente está vendo o número de mortes dessas pessoas que precisam desses equipamentos aumentar, né? São pessoas que naturalmente já ficam mais expostas, então, se você olhar proporcionalmente com a morte de profissionais de saúde no resto do mundo, o índice aqui está muito alto, viu? A gente vai falar disso. Vamos trazer também uma outra notícia, que é a seguinte: aumentou a tensão entre as Coreias do Norte e do Sul, porque o governo do ditador Kim Jong-un explodiu o escritório que foi criado exatamente para estreitar os laços entre os dois países. A gente fala disso e vamos falar também de um outro assunto importante nesses tempos de pandemia. Foi divulgado na internet um vídeo de um novo flagrante de agressão de policiais militares a um homem em São Paulo. E a gente vai mostrar que durante essa pandemia, o número de mortes provocadas pela polícia disparou, viu? É mais um assunto aí pra gente ficar atento. Daqui a pouquinho às 8h30, Liliana, tô esperando todo mundo. Combinado, Ana. Obrigada. Até já. Até já. E uma das professoras da Universidade Federal de Minas Gerais que sofreram ataque de ódio pela internet na semana passada denunciou hackers da Polícia Civil. A professora da UFMG foi no início da tarde fazer a denúncia na delegacia especializada em crimes cibernéticos. Eu fiz a denúncia justamente por isso, porque constitui uma grave ameaça, né? A missão da universidade de produzir conhecimento, divulgar democraticamente, né? Na passada, um debate virtual da UFMG sobre produtivo. Ser doula no SUS, no Brasil, ter uma doula, que para quem não é uma profissional, Por trás do computador, as pessoas que fazem esses tipos de ataques podem até pensar que estão no anonimato e não. Redes vale também para a vida real. E neste caso específico, nós estamos falando de diversos crimes. Desde a simples ameaça, passando por difamação, por injúria, chegando